Olá, tudo bem? Meu nome é José Fernandes Vilas e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o transtorno depressivo. Então, como identificar se o indivíduo ele tem depressão ou não? São 9 características principais que nos ajudam a fechar o diagnóstico de transtorno depressivo em um indivíduo. Desses 9 sintomas, dessas 9 características, nós temos que ter no mínimo 5 características para fechar o diagnóstico de transtorno depressivo. Sendo que dentro dessas 5 características, uma dessas características tem que ser humor deprimido ou perda do interesse ou prazer. Os sintomas eles têm que ter a duração de no mínimo 2 semanas e tem que haver prejuízo da capacidade do trabalho, tem que ter prejuízo na vida desse paciente, no serviço, ou em casa, ou na escola. Tem que ter uma mudança do funcionamento de antes da depressão para o momento onde a pessoa está com esses sintomas de depressão. Então, a mudança do funcionamento desse indivíduo. A primeira característica, e uma das principais, é o humor deprimido. Esse humor deprimido ele pode ser um relato subjetivo do próprio paciente, onde ele se sente vazio, sem esperança, se sente triste, ou esse humor deprimido ele pode ser relatado por pessoas que convivem com esse paciente, onde essa pessoa ele relata, olha, fulano, eu tenho encontrado ele meio choroso, eu tenho encontrado ele triste, quieto num canto. Quando se trata de criança e adolescente, nós temos que prestar atenção porque o humor deprimido ela pode vir de uma outra forma, ou seja, a criança ela pode estar mais irritada que o normal. A segunda e uma das principais características dentro dessas 9 características é a perda do interesse ou prazer, ou uma diminuição acentuada da perda do interesse ou prazer por todas ou quase todas as atividades que esse indivíduo anteriormente executava muito bem. A terceira característica seria a perda de peso ou ganho de peso. Essa perda de peso, ela pode estar presente no indivíduo sem ao menos ele estar fazendo dieta. Existe uma alteração de peso que é geralmente de 5% sem o paciente perceber. Então ele pode tanto ganhar quanto perder peso durante o transtorno depressivo que ele se encontra. Em crianças, você pode observar quando há uma suspeita de transtorno depressivo na infância, é que essa criança ela não ganha peso. Há um insucesso da mãe mesmo alimentando essa criança, que essa criança não ganha peso para a faixa etária, para o índice da faixa etária correta dessa criança. A quarta característica do transtorno depressivo seria a insônia. Esta insônia ela poderia ser inicial, poderia ser intermediária ou terminal. O que é isso? A insônia inicial é a insônia onde o paciente ele deita para dormir, porém ele não consegue dormir, ele demora para iniciar o sono. Ele pode também ter a insônia intermediária, que seria a perda do sono durante a noite, ele acorda e simplesmente demora a voltar a dormir. Como também pode ser insônia terminal, que o paciente acorda lá pelas 4 horas da manhã e não consegue dormir novamente. Como também pode haver uma mistura entre esses tipos de insônia no mesmo indivíduo. Além dessa insônia, o paciente ele pode ter hipersonia. Ou seja, ele ter muito sono durante o dia. Você observa que o paciente ele fica muito na cama ou deitado no sofá. Quando você olha, ele está dormindo. Então, às vezes tem alguns pacientes que começam a trocar o ciclo sono-vigília. O que é isso? O horário que seria para ficar acordado é de dia e o horário dormindo à noite. E esse paciente ele troca. O dia que era para ele ficar acordado, ele dorme o dia todo e chega à noite, ele fica a noite toda acordado. Existe uma outra característica que seria a agitação
ou retardo psicomotor. O que é isso? A agitação é aquele paciente que não consegue parar quieto, ficar quieto no mesmo lugar. Ele fica andando para cima e para baixo, sempre mexendo as mãos ou mexendo na pele, esfregando a pele. Alguns chegam até a se machucar. Uns pacientes com essa agitação ficam mexendo na roupa, outros eles ficam mexendo em objetos, manipulando esses objetos sem conseguir parar. Então, essa agitação existe. Porém, existem alguns pacientes que, que podem não apresentar agitação ou podem intercalar agitação com retardo psicomotor. E o que seria esse retardo psicomotor? O discurso, quando esse paciente vai conversar, quando esse paciente vai se movimentar, andar, falar, ele está sempre lentificado, a conversa dele é vagarosa, é devagar. Você pergunta para esse paciente, para esse indivíduo, e ele tem pausas muito grandes para responder. Você pergunta, ele demora para responder o que é perguntado para ele. Quando você observa a voz dele, parece que ela vai perdendo o volume, ele vai falando cada vez mais baixo. Mais introspectivo, a voz perde o volume. Também nessa questão do retardo psicomotor, ele vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, monossilábico. As respostas vão ficando mais curtas. Se você pergunta, ele fala sim ou não. E existem graus tão graves que a pessoa fica muda, a pessoa para de falar. Outra característica muito importante do transtorno depressivo é a fadiga ou perda de energia. As pessoas relatam que uma mínima tarefa, como se vestir ou tomar um banho, é extremamente exaustivo. É como se perdesse a força do corpo para executar tarefas. Como também pode ser relatada uma fadiga intensa, mesmo sem o indivíduo realizar alguma atividade física, algum esforço. Você pode observar essas pessoas que elas vão tomar banho ou vestir roupa, se elas demoravam antes 15 minutos ou 10 minutos no banho ou vestindo roupa, eles passam a demorar horas, meia hora, uma hora de duração, que eles estão lentificados. Existe uma fadiga corporal que não permite que eles sejam ágeis ou se comportem de maneira igual a antes do transtorno depressivo. Outra característica importantíssima, prestem atenção, é o sentimento de inutilidade, desvalida ou culpa excessiva ou inapropriada. Esse paciente, ele se sente inútil. As preocupações dele, os pensamentos desse indivíduo são cheios de culpa. Ele sente culpa por simplesmente estar doente. Ele começa a buscar pensamentos lá de trás, de fracassos que ele já teve, e ficar ruminando esses pensamentos. Esses pacientes, eles podem desenvolver uma culpa tão grande, uma desvalida tão grande de si, que eles acham, às vezes chega a tomar um patamar, uma dimensão tão grande, que eles se sentem culpados. Às vezes, um exemplo para vocês entenderem, eles se sentem culpados pela fome na África. É muito intenso a característica desse sintoma. Existe uma autorrecriminação por estar doente, por não conseguir cumprir as responsabilidades profissionais e interpessoais decorrentes da depressão. E se sente culpado por isso. Outra característica muito importante de quem tem depressão é a capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão. Isso pode ser feito por um relato subjetivo do próprio paciente ou por pessoas que estão em convívio direto com esse indivíduo. O que há de relato é o seguinte: são pessoas facilmente distraídas, queixas frequentes de dificuldade de memória. Em adultos que trabalham ou estudam, eles não conseguem mais executar as tarefas acadêmicas e profissionais da mesma maneira que executavam antes, porque estão sem concentração. Em crianças, prestem atenção, em crianças há um rendimento ruim na escola, as notinhas começam a cair, o rendimento na escola começa a cair. Mais importante, em idosos, esta depressão, ela pode dar queixas de memória, a pessoa ficar repetitiva, a pessoa ficar esquecida. Porém, é importante, toda vez que chega no consultório, ou toda vez que você tem um paciente idoso dentro de casa, sempre pensar em demência. Por quê? Não é que a depressão causa demência. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que está repetitivo, está esquecido, isso pode ser o início de uma doença de Alzheimer, por exemplo, né?
Porém, um paciente com depressão também pode ter esse esquecimento e ficar repetitivo, que pode ser considerado como uma pseudodemência. Então, fiquem de olho em pacientes idosos repetitivos e esquecidos, porque pode ser tanto um transtorno depressivo, quanto pode ser o início de um processo demencial. Uma característica que é essencialmente importante são os pensamentos de morte, a ideação suicida e as tentativas de suicídio. Gente, isso é muito importante. Isso tem que estar em mente, pois isso é muito perigoso, porque a pessoa ela pode botar em risco a sua vida e ela pode perder a sua vida. Existem dicas que você pode observar esse paciente. Ele tem um desejo, ele fala assim, ele tem o desejo de não acordar no outro dia de manhã. Quem dera se tudo acabasse, eu dormisse e não acordasse mais. Isso é uma característica importante, deve ficar de olho. Ele geralmente pensa, minha família vai estar melhor se eu não estiver aqui, porque eu sou um problema para eles. E muita atenção, pessoas suicidas, elas podem ter colocado seus negócios em ordem, pagado as contas, ter colocado a vida em dia, ter comprado algum utensílio para poder fazer o ato do suicídio, cordas. Isso é muito importante prestar atenção. Quando observar, existem pessoas que atualizam o testamento quando estão planejando o ato do suicídio. E agora, o que leva um paciente a cometer suicídio? Essa sensação de vazio e de extrema falta de amor pela vida. Então, essas motivações que levam ao suicídio seria o desejo de desistir diante dos obstáculos da vida. Para ela, são percebidos como insuperáveis. Ela não consegue perceber uma luz no fim do túnel. Ela tem um desejo absoluto e intenso de pôr um fim naquele sentimento, botar um ponto final naquela história. Existe nesse indivíduo uma incapacidade de visualizar, de antever qualquer que seja algum sabor, alguma qualidade, alguma luz. E com isso ela se sente um peso na vida dos outros, ou ela se sente um fardo e ela quer pôr um fim naquela história. Fiquem atentos a esses sintomas. Então, relembrando que são 9 características, dentro dessas 9 características, 5 têm que estar presentes, pelo menos 5, sendo que 2 dessas 5 características têm que ser o humor deprimido e ou perda do interesse ou prazer. Lembrando que a duração é no mínimo de 2 semanas e tem que trazer sofrimento para este indivíduo, tem que trazer alteração do que esse indivíduo era antes da depressão e o que ele está sendo naquele momento. Um grande abraço. É muito importante que vocês compartilhem este vídeo, pois existem muitas pessoas que precisam de tratamento, pois há um risco iminente de suicídio. Um grande abraço a vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.